Eu fico feliz que nesse mar de conteúdo lixo você escolheu assistir um conteúdo de qualidade. Agora fique com o corte. Você nunca vai conseguir viver a sua vida e ter paz com a sua mãe. E é por isso que as pessoas passam por um processo extremamente doloroso, onde muitas vezes elas cortam contato. Porque o que as pessoas chegam até mim e falando é o seguinte: Tari, identifiquei minha mãe como sendo narcisista. Como que eu posso continuar tendo contato com ela sem sofrer ou mudar qualquer coisa na relação? E não tem como. Porque quando você está do lado de um narcisista, ou você se permite 100% ser controlado por eles, e aí você perde saúde mental e não vai ser o suficiente para a felicidade deles, ou você faz o que é certo para você e nunca vai agradá-los, ok? Nunca vai agradá-los. Então assim, ela falou, como que eu posso perdoá-la? Você nunca vai perdoar a sua mãe enquanto você não se perdoa primeiro. Você falou que você tem um monte de raiva e mágoa. Ou seja, as pessoas ficam com tanta culpa de reconhecer que seus pais têm algum transtorno e ao mesmo tempo elas têm tanta raiva dos seus pais que a culpa não deixa a pessoa validar a raiva dela. Entenda que validar que sua mãe possa ter um transtorno que te causou sequelas não é sinônimo de ser maldosa com a sua mãe. Você tem direito de ir para uma terapia, de falar sobre o que você passou, de validar a sua dor. Você não está inventando coisa ou imaginando coisa. Você passar por um processo de cura onde você fala as atrocidades que você passou não é um ataque à sua mãe. E quão distorcida a sua interpretação de achar que é. Então, o que eu estou querendo falar para essa pessoa é que ou você vai viver a sua vida de acordo com o que faz sentido para você e virar uma natural tristeza de perceber que nunca sua mãe vai validar e você vai ter que passar por um processo da morte da mãe em vida, porque você vai ter que deixar de esperar uma validação. Ou você aceita não ter uma vida, continuar com mágoa e ressentimento e deixando ela te controlar. Esse é o dilema de filho de narcisista. Poxa, mas ela me controlou até agora, é só continuar, né, não? Será? Será que daqui a 10 anos sua depressão, sua mágoa vai estar como? Você entendeu? Esse sentimento de culpa por deixar essa pessoa de lado, tem que lidar com isso e não se sentir culpada por deixar a mãe de lado. Não, tem que sentir a culpa e continuar fazendo o que é certo pra você. Ah, entendi. Entendeu? Porque o que vai acontecer? Eu quero dar uma resposta mais apaziguadora pra essa pessoa. Eu percebo que num período de 2, 3 a 6 meses, quando a filha ou o filho se dá permissão de fazer o que é certo pro coração pela primeira vez na vida, isso também pode significar uma distância. O que essa filha ou esse filho sente é culpa. Aí eles voltam a serem controlados. O que eu tô falando por você, gatíssima, é pra você continuar durante 3, 4, 5, 6 meses. Porque se você continuar respeitando você vai perceber, caraca, quando eu tomo as minhas próprias decisões, eu gero consequências na minha vida que me fazem feliz. Quando minha mãe me controlava, eu não gerava essas consequências. E você vai se convencer de que você é a melhor pessoa para se guiar. E você vai fazer o quê? Depois de uns 6 meses, mais ou menos, a culpa vai fazer assim, virou a chave. Entendi. Mas no início você vai ter que sentir culpa, se cagar de medo e fazer o que é certo para você. Vamos lá, mais perguntas do grupo aqui? Bora. A gente tinha parado em quem? No Diogo, né? O último foi o Diogo, deixa eu só achar aqui. Agora é o Marcos Oliveira. Não, ele só comentou Jean Carvalho. Jean aqui, olá Arthur, Caio e Tariana. Já que não existem evidências científicas de cura para um transtorno narcisista, existe a possibilidade de tratamento terapêutico através de métodos não convencionais? Qual desses métodos tem uma busca maior? Não tem nenhum método não convencional que tem busca maior, porque nenhum terapeuta é doido a ponto de falar que ele consegue curar um narcisista. No entanto, existe um cara chamado Sam Vaknin, que foi diagnosticado com transtorno de personalidade narcisista. Ele é terapeuta, ele desenvolveu um método terapêutico para tratar narcisista, chamado Cold Therapy, onde ele retraumatiza o narcisista. E ele mesmo fala, o meu método não funciona para mudar a estrutura de personalidade. Simplesmente faz a pessoa perceber que ela não precisa depender tanto da grandiosidade. Mas eu, narcisista diagnosticado, especialista internacional nesse assunto, que desenvolveu um método para isso, te falo que não cura. Ele retraumatiza? Porque assim, o narcisismo, como eu falei, é uma defesa psicológica que é a grandiosidade. Eu sou melhor que todos, os outros estão errados. Onde que brota essa grandiosidade? Quando a criança pequena não tem
outra defesa contra a sensação de ser lixo. Então, quando na fase adulta, a ideia dele da terapia é, quando na fase adulta ele volta pro trauma original que causou a grandiosidade para começar, e ele reativa aquele trauma, o adulto percebe, Era isso. não é que eu tô vivo? Porque agora, como adulto, ele não tem as mesmas respostas. Sim. Mas, claro, ele passou 30, 40, 50, 60 anos tendo aquelas respostas. Então, ele tem um caminho neural que determina a personalidade dele. Mas ele consegue entender melhor. Caraca, não é que uma pessoa pode existir sem ter essa defesa, mas já é parte da personalidade dele. Então, ele não cura. Ele tem uma consciência, assim, maior, entendeu? Tem um áudio do Felipe. Bora lá. Aqui. Salve Petri, salve Caio, salve Tariana. Tariana, te falar, eu tenho uma tese que eu gosto muito e eu queria saber a sua opinião sobre. Seguinte, eu ajudo pessoas com necessidades, eu faço um elogio sincero para pessoas e elas se sentem bem com isso. Eu dedico a minha vida para ajudar outras pessoas. Porém, eu acredito que eu só faço isso pelo fato que eu me sinto bem pelas outras pessoas estarem se sentindo bem. E eu acredito que todo mundo faz assim, que não existe ninguém que faz o bem só por fazer o bem. Que na realidade todo mundo faz as coisas porque elas se sentem bem com isso. Desde do cara que doa dinheiro ao pai que toma um tiro, por exemplo, no lugar do filho. Porque se ele não fizesse isso, ele ia se sentir mal. Então ele faz isso para ele se sentir bem naquele ponto. Então eu queria saber a sua opinião. Seríamos todos nós egoístas? Ou seria apenas eu narcisista? Gente, não tem nada de narcisista em você se sentir bem e fazer bem pro próximo. Eu nem entendia. Eu não entendi a pergunta dele, porque ele tá dando a entender que se você recebe validação por fazer o bem, que automaticamente você é uma má pessoa só porque você recebeu uma validação. Com o meu trabalho, é ótimo pra mim receber resposta tipo, Tari, com o seu trabalho eu consegui independência financeira, independência emocional. Isso significa que você tem sentido na sua vida. Você tem um propósito, não é? Não tem problema você sentir um sentimento de, poxa, o que eu faço tem valor pro outro. Inclusive, o Dalai Lama sugere que a única forma de você chegar na felicidade é através do servir. Então não tem problema você se sentir bem. Você deverá fazer coisas pros outros que são gostosas pra você. Inclusive, eu tava vendo um vídeo de um outro podcast brasileiro esses dias, eu não vou lembrar do nome pra dar crédito, mas era de um cara barbudão, ele tava falando sobre isso, ele disse que tem uma pesquisa científica que mostra que quando uma pessoa faz algo pra outra sem esperar nada em troca, libera substâncias que só é liberada na mulher no momento do parto, alguma coisa assim. É um negócio assim, se eu estiver errado, me corrijam. Mas existe uma substância no ser humano que é liberada depois que tu faz algo por alguém só por fazer. Deixa eu falar uma coisa que eu acho que tem um entendimento cultural doido, tá? A gente vive numa sociedade onde simultaneamente, se você é narcisista do jeito que as pessoas usam a palavra narcisista, tipo, se você é bonito, se você chama atenção, se você se posta na internet, simultaneamente as pessoas são aplaudidas por fazerem isso e também são julgadas por pensarem em si mesmas. Então, tipo assim, gente, não existe isso de fazer alguma coisa pro outro e você não ter uma resposta a isso. Não tem essa coisa de eu tenho que não ter nenhuma resposta emocional quando eu interajo com o outro. Porque quando você vai estudar psicanálise, a psique não existe sem o outro. O objetivo principal da psique quando o bebê nasce, Freud falou que era sentir prazer. Aí vieram o pessoal da teoria das relações objetais e falou, não, o bebê, a psique dele busca vínculo. Então, o que a gente está buscando na vida é conseguir se conectar com alguma coisa, algum propósito, algum processo, alguma lição, alguma experiência que nessa conexão com o outro eu tenho sentido. Nós sabemos, por exemplo, que pessoas que se isolam socialmente e não têm nenhum tipo de interação com o mundo externo, elas vão se tornando desestruturadas. A personalidade vai deixando de existir. Porque a minha psique não existe sem você. Dentro do conceito de psique já está o outro, é isso? Isso, de acordo com a teoria das relações objetais, que é uma das teorias psicanalíticas que, ao meu ver, melhor descreve os fenômenos da psique, eu não existo sem você. Tanto que se a gente coloca, eu esqueci o nome do negócio, mas se você coloca uma pessoa naquelas câmeras de privação de sentido, não é assim que se chama em português. Sim, aquele tanque?
cheio de água. Isso. Eles pensaram, bom, vamos fazer o seguinte, vamos isolar pessoas de forma que elas não tenham contato com o mundo externo, e aí ela deve ter um senso de identidade muito puro, né? Porque não está sendo influenciado pelo outro. Não, elas se fragmentam. A personalidade deixa de existir, porque eu não existo sem o outro. Eu vi isso, acho que foi o Joe Rogan que falou isso no podcast dele, que ele tem um tanque desse em casa, que tira todos os sentidos, né? Tu fica numa água que não é muito morna, também não é fria, tu perde o sentido de contato com a pele, tu fica boiando, tu não sabe se tu tá em cima ou embaixo, tu perde todos os sentidos. Ele disse que ele se sentiu fragmentado no universo mesmo. Ele entendeu Você que... deixa de existir. Mas aí ele foi pro lado mais positivo, né? Ele falou que ele entendeu que é tudo uma coisa só e tal. Isso aí a gente pode entrar como que o budismo se conversa com a teoria das relações objetais, que se conversa com níveis de consciência. Existe uma diferença entre você chegar num estado de pura consciência, que é o que o bebê chegou ao mundo. Ele não tinha nem fragmento, nem noção de que ele era uma pessoa. Ele era só consciência. O bebê não sabe que ele tem um corpo físico. Ele nem enxerga direito. O cérebro não está desenvolvido. É um processo para ele entender que ele é uma pessoinha e que tem outras pessoas. Então a gente chega no mundo no estado de eu sou o observador. Eu sou a própria consciência. E aí a gente forma uma personalidade que obrigatoriamente será fragmentada. E aí você pode passar por um processo de cura onde você consegue voltar a partir da meditação, e que ele está fazendo uma forma de meditação assim. Você volta a ser a pura consciência. E você pode fazer isso de uma forma saudável. No entanto, quando isso acontece por isolamento, tipo, você não escolheu ter um momento meditativo dentro do seu tanque, entendeu? Não, você tem, tipo, sequela social e você se isola e depois de 10 anos você não tem nenhum relacionamento, você vai endoidando. São coisas diferentes, entendeu? A gente precisa do outro pra ter uma psique. Ele não fica lá 24 horas por dia, não existindo, não é? Então é um momento de pura consciência de não existo enquanto personalidade fragmentada que ele quer experimentar conscientemente meditando. Agora, quando o auto-isolamento acontece a partir de sequela, a pessoa só fica fragmentada e sem noção de eu. E aí ela sente angústia e desespero. E vazio interno. Engraçado como a mesma coisa, dependendo do teu ponto de partida, pode te dar um benefício ou um prejuízo, né? Pronto. Pergunta do Caio. Vamos lá. Olá, Tariana. Tenho duas perguntas. Minha mãe é totalmente narcisista e é perceptível que ela tem uma preferência por mim ao invés da minha irmã. Porém, apesar de ser a criança de ouro, ela nunca foi motivadora comigo. Sempre falando coisas do tipo, você nunca vai ser nada na vida, daí pra pior. Existe esse tipo de narcisista que elege uma criança de ouro e mesmo assim a desmotiva todo momento? Inclusive, tenho diagnóstico de TDAH, mas tenho minhas dúvidas, pois fui desestimulado a vida toda. Isso é possível? Vamos entender uma coisa que o pessoal não entende. A criança escolhida como criança de ouro, ela não é privilegiada. Ela não pode brilhar mais que a mãe ou que o pai. Ela só brilha na medida certa para fazer os pais brilharem. Caso sirva aos pais o brilho dela, tipo, por exemplo, a Whitney Houston, ela tinha mãe altamente narcisista. Mas o brilho da Whitney Houston servia para a mãe dela porque ela ganhava milhões e milhões e milhões para a mãe dela, entendeu? Se eu puder te usar enquanto você está brilhando, você serve para mim. Fora isso, você vai brilhar até onde eu deixar. E você não vai ter senso de autoestima. Porque sua luz só existe para mim. Então a criança dourada, ela não é estimulada no sentido de que, nossa, eu acredito em você. Ela é estimulada no sentido de, faz o que eu quero. E não faz mais. Ou não faz outra coisa, viu? Porque se tu me superar, eu vou ficar muito mal. Isso. E tipo assim, dentro da família, claro que é melhor ser uma criança dourada do que o bode. Que, estamos com raiva do bode, vamos jogar um ferro na cabeça do... E aí você que tá assistindo o corte, tá curtindo? Curte aí. E entra no nosso link que tá aqui na descrição.